Olá, bom dia a todos. Meu nome é Vitor Souza, sou analista aqui da Casa dos Setores de Energia Elétrica, Saneamento Básico e Petróleo e Gás. Hoje a gente trouxe aqui um relatório temático com o objetivo de fazer uma análise da Petrobras com outros pares similares do resto do mundo. Porque existe uma injustiça aqui quando a gente tenta fazer a avaliação relativa da Petrobras ali por múltiplo. Quando você faz uma comparação com a Prio, com a PetroRecôncavo, com a Brava, existe uma grande injustiça, né? Porque a gente está falando de empresas de tamanhos diferentes, né? E que operam, apesar de operarem no mercado de petróleo e gás, no final do dia o negócio deles é um pouco diferente, né? A Brava, a PetroRecôncavo e a Prio, elas trabalham com o redesenvolvimento de campos maduros, enquanto que a Petrobras, ela trabalha no segmento de exploração e produção, né? Então, assim, é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Então, quando você compara múltiplos e coisas assim, a comparação ela nunca vai ser perfeita, nunca vai ser exata. Então, o objetivo desse documento é trazer para vocês uma avaliação da Petrobras sob uma perspectiva global, fazer uma comparação com outras empresas não brasileiras, mas que muito possivelmente você já conhece ela, já deve ter ouvido falar no nome: Shell, Chevron, Exxon, British Petroleum, uma série de outros nomes, e saber o quão caro ou o quão barato a Petrobras está e fazer alguma comparação de fundamentos, né? Então, de antemão, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a gente está trazendo os números do consenso da plataforma Bloomberg. Então, as estimativas, sei lá, da Chevron, não foi eu que fiz, tá bom? Então, a gente está... E por que isso é importante, tá? Para além daquilo que eu já acabei de falar, né? Então, como vocês já sabem, nos nossos documentos, a gente sempre traz a conclusão à frente, então leiam a conclusão aqui, mas vamos falar um pouco do redesenvolvimento, vamos falar um pouco do desenvolvimento, né? Então, assim, qual é o objetivo do documento? Eu já mais ou menos expliquei para vocês. E o que eu falo também é o seguinte: a Petrobras, ela é uma empresa com uma capitalização de mais de 80 bilhões de dólares. Ela é a segunda empresa mais valiosa da América Latina, perdendo aí só para o Mercado Livre, e que ela é uma empresa, então assim, ela faz parte do cardápio de um gestor internacional, tá bom? Dentro do cardápio de opções. Um gestor internacional não está só olhando para, sei lá, uma empresa britânica ou uma empresa americana. A Petrobras faz parte desse leque de opções. É uma empresa grande, é uma empresa com liquidez e tem algumas características diversas. E aqui é tentar trazer... E eu acho que, assim, antes dele decidir qual o case, ele, no caso, o gestor de algum portfólio global, qual case ele vai acabar comprando, ele, com certeza, ele faz essa análise de cima para baixo antes de entrar nos específicos da empresa. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a Petrobras chama a atenção, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, tendo em vista esses pontos e essas perspectivas que eu acabei de trazer para vocês, né? Então eu coloco que é uma empresa de tamanho e relevância da América Latina, que a produção, se tudo der certo, vai chegar em 3,2 milhões de barris por dia até 2029, tem uma reserva provada acima de 10 bilhões de barris, um lifting cost muito baixo, tá, de $4 devido aos campos do pré-sal, e distribuiu mais de 500 bilhões de dividendos nos últimos 5 anos. E por último, é um campo que é um ativo que, em teoria, está adiante de uma nova fronteira exploratória, e isso, claro, se tudo der certo, e eu estou falando aqui da margem equatorial, né? Então, assim, hoje 25% da base acionária da Petrobras é uma base gringa, tá? São players estrangeiros. Então a gente faz aqui, assim, o que o investidor pode fazer com essas informações aqui contidas? Ele pode colocar a Petrobras em uma perspectiva global, isso eu já falei, e ao mesmo tempo você pode olhar essa análise que eu estou apresentando aqui para eventualmente decidir dolarizar o seu portfólio, né? Olhando para esse case de petróleo. Então, assim, às vezes, ao invés de você comprar a Petrobras, não, vou comprar a Exxon, vou comprar a Chevron, vou comprar a British Petroleum. E aqui eu coloquei os diversos nomes de empresas que têm BDRs aqui no Brasil. Tá bom? Então, assim, a análise que eu vou mostrar aqui pode substanciar a sua decisão na hora que você... tô a fim de comprar alguma empresa de petróleo. Peraí. Dependendo do momento, dependendo dos valuations relativos, eu posso preferir comprar a Petrobras, eu posso preferir comprar um case gringo.
E também, se você for um investidor mais faixa preta, com mais conhecimentos avançados, você pode decidir tomar posições long and short, né? Então, assim, para quem não sabe, algum investidor, ele toma ali uma posição técnica dentro dos cases de petróleo, você vende algum case com aquele dinheiro, você shorteia, né, algum case com aqueles recursos, você aproveita para comprar um outro ativo baseado ali no valuation relativo entre eles, né? Então isso aqui eu não vou gastar muito do meu tempo explicando o que é. Isso aqui serve para investidores mais avançados, tá? Mas caso você não é obrigado a fazer esse tipo de estratégia, mas eu acho que essa análise que eu estou fazendo aqui ajuda muito investidores que são mais avançados e utilizam essa estratégia long or short. Então eu já falei aqui, então vamos para o que interessa, vamos para a avaliação. E o que eu já começo com uma provocação muito interessante aqui, né? Que eu acho a Petrobras um pouco injustiçada, tá? Então o que a gente coloca aqui? A gente entende a maior percepção de risco da Petrobras em relação aos seus preços globais, né? Então, assim, a Petrobras ela é uma empresa estatal e ela está majoritariamente num país que requer prêmios de risco maior para investir dentro deles. Então, quando a gente vê a empresa negociando com desconto em relação aos pares globais internacionais privados, a gente enxerga, ok, faz algum sentido. Mas quando você faz essa comparação com pares como empresas chinesas, talvez não faça tão sentido assim. Por quê? Porque as empresas chinesas, elas são estatais e o Brasil, ele é um regime democrático, enquanto que a China tem um regime muito distinto da gente, sim, por ser. Então, assim, as decisões, então, assim, em teoria, né, as decisões da Petrobras, elas deveriam ser mais orientadas para negócios. É uma empresa que tem o governo federal como acionista controlador, mas existe um conselho de administração, você tem a lei das estatais, opera de uma democracia em que a empresa não pode chegar e fazer o que quiser, assim como os gestores, né? Então, eu acho assim que botar a Petrobras numa perspectiva com os cases chineses e você dizer que elas valem a mesma coisa, eu particularmente acho injustiça, tá bom? E vocês vão ver aqui na frente que a empresa, a Petrobras hoje, ela entrega rentabilidades, fluxo de caixa e dividendos superiores não só aos pares privados internacionais, mas também os pares estatais internacionais, que são principalmente empresas chinesas. Aqui no caso tem a Equinor, que é uma empresa norueguesa, estatal norueguesa, mas ela é uma exceção, tá? Então aqui eu coloco meu amigo pré-sal. Por que eu coloco isso, meu amigo pré-sal? Por que a empresa alcançou essa rentabilidade muito grande e com lifting costs tão baixos, e por que ela está pagando tanto dividendo? Porque os campos do pré-sal, ele tem um lifting cost de $4. Se ele baixar mais um pouco, claro, essa altura do campeonato eu já acho pouco provável, mas se ele seguir abaixando, ele vai alcançar quase que o lifting cost da Arábia Saudita, que é na casa dos $2, $3. Tá? Então, assim, não acho que isso vai acontecer, mas perceba também que, como a gente bem sabe, a produção do pré-sal, ela cresce até 2030 e depois ela começa a declinar. Então, dá para a gente ter essa perspectiva da empresa seguir negociando com rentabilidades superiores à média, fluxo de caixa superiores à média e coisas do tipo, enquanto o pré-sal tiver, digamos assim, na crista da onda. A gente sabe mais ou menos que depois de 2030, se não tiver nenhuma fronteira exploratória nova, e tomara que seja a margem equatorial, a Petrobras vai começar a apresentar uma tendência declinante de produção, né? Então, assim, tudo isso que a gente está vendo hoje tem prazo, não vou dizer para acabar, né? Mas para talvez deixar de ser tão interessante quanto é hoje. Então aqui vamos descer, aí aqui é a tabela de avaliação que eu coloco dos players internacionais, tá? Então aqui tem a Exxon, a Chevron, a British Petroleum, a Shell, a Total, a ConocoPhillips, e aqui é a média dos valores de mercado, e esse aqui é o patamar de avaliação que elas negociam, tá? E vocês vão ver que na média as empresas privadas negociam a EV/EBITDA de 4,9, aí tem aqui preço-lucro, o rendimento de dividendo médio dessas empresas de 4%, a rentabilidade média é de quase 13%, tá? Uns tem uma rentabilidade superior, outra inferior. O fluxo de caixa, o rendimento do fluxo de caixa em relação ao valor de mercado fica ali na casa dos 10%. Na média, cada um desses ativos tem uma reserva provada de 10 bilhões de barris, e quando você pega essa reserva e divide pela produção anual presente, a gente está falando
de um saldo médio remanescente, né, de reservas de 11 anos. Tá bem? Aí quando a gente vai aqui para as estatais, é a mesma coisa. Essas três primeiras empresas aqui, a Lukoil, a Rosneft e a Gazprom, são empresas russas que foram sancionadas desde a guerra, desde a invasão da Rússia à Ucrânia. Então você sequer acha... elas até pararam, não todas, mas elas até pararam de divulgar os seus números financeiros desde 2021. Então, eu coloquei aqui meio que para provocar mesmo, né? Mostrar que, assim, que as estatais, elas têm seu risco. Então, assim, no momento que a gente está falando aqui, você tem míssil ucraniano acertando refinarias, né, russas e coisas do tipo. Então, assim, se essas empresas negociam com múltiplos menores, é porque tem alguma coisa, tá? Ela não é simplesmente uma nota de 100 no chão. Tem alguma coisa aqui e a gente precisa ficar de olho e saber se vale a pena correr o risco ou não. Mas de uma maneira ou de outra aqui você tem os dois nomes chineses, né, a Sinopec e a Chinese Oil, e a Equinor, tá? Então, assim, vocês vão perceber que na média elas negociam com múltiplos muito menos interessantes que os pares privados. Tem um dividendo esperado um pouco maior, perdão. Tem uma rentabilidade que vai variar um pouco, né? Mas o ROI também está aqui na média de 14%. E você vai ver que dependendo do case, tem muito pouca reserva, tá? A gente está falando aqui, por exemplo, no caso da Equinor, ela tem só 5,6 bilhões de barris e somente 7 anos, um pouco menos de 8 anos de produção esperada, aí, considerando somente as reservas provadas, tá? Então, aí aqui eu pego os números da Petrobras, por que não, né? Tá aqui embaixo, ó. Então vocês vão ver que a Petrobras negocia a 3 vezes a EBITDA 2025, então assim, ela negocia muito em linha com as empresas chinesas. Preço-lucro de somente 4 vezes, vocês vão ver aqui nas tabelas de baixo eu coloco os pares. O rendimento esperado de mais de 13%, e aqui eu não estou considerando dividendos extraordinários, estou só considerando os dividendos regulares. Rentabilidade, 26%. Fluxo de caixa aí, o rendimento do fluxo de caixa, né? Você pega ali o fluxo de caixa esperado dividido pelo o valor de mercado, 15%. Reservas, 11 bilhões de barris. E ela teria, com a produção de hoje, as reservas provadas de hoje, mais de 13 anos de produção. Quando você compara isso com os pares privados e estatais, olha o que eu concluo aqui. Aí aqui eu coloquei as médias, né? De acordo com as tabelas apresentadas nos links anteriores. Ó, as empresas privadas negociam com um prêmio de mais de 60% em relação à Petrobras e as estatais é praticamente zero, né? Quando a gente vai aqui em rendimento de dividendo, é o seguinte, os pares privados o dividendo ele é 9,2% abaixo da estimativa da Petrobras. Rentabilidade, cara, muito inferior à rentabilidade da Petrobras. Fluxo de caixa, gera muito menos caixa em termos de rendimento. Reservas, os pares privados, na média, têm 600 milhões de barris de reserva a menos na comparação com a Petrobras. E a produção em relação às reservas provadas é de um pouco mais de 3 anos em relação aos players privados. Tá? Então, assim, a questão do player privado, tudo bem, né? São players privados, não tem, né, operam em mercados de primeiro mundo, por aí vai. Mas quando a gente olha para as estatais, a gente vê o quê? A Petrobras negociando no mesmo patamar das estatais, entregando muito mais dividendo, uma rentabilidade muito superior, um rendimento de fluxo de caixa também muito superior às estatais chinesas, uma reserva muito maior do que a das estatais chinesas e uma produção em relação às reservas também muito superiores. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que, haja vista o preço da Petrobras de hoje, a avaliação relativa da Petrobras de hoje, quando eu comparo, principalmente com os preços estatais, cara, eu me sentiria muito confortável, entendeu? Se fosse para comprar um case barato de petróleo, com todos os seus riscos de estatal e de empresa disso e daquilo, eu prefiro muito mais a Petrobras do que essas estatais chinesas aqui. E aqui tem um bicho um pouco esquisito com a Equinor, que não é uma estatal, mas é uma estatal da Noruega.
tá? Então, assim, é uma estatal um pouco mais chique, talvez, mas também negocia com múltiplos muito detonados, tá? Em relação aos outros pares, tá? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Se você tem Petrobras hoje, por que Petrobras tem 25% da sua base de investidores gringos? Muito possivelmente, em algum grau, eles estão vendo isso daí. Falei, cara, se for para ter um case barato, com alto rendimento, com alta rentabilidade, por aí vai, cara, eu prefiro ter a Petrobras do que, sei lá, a Sinopec. Então, é um ativo que, se você tem na sua carteira hoje, principalmente pensando em dividendos, etc., eu acho que, sob essa perspectiva que eu trouxe para vocês, eu acho um case bem razoável, tá? Acho que tem um balanço de risco-retorno bem interessante, e os 25% da base que fazem parte da Petrobras hoje, muito possivelmente estão olhando para isso. E aqui tem uma outra análise que a gente faz, e aqui vai entrar naquele mérito da turma que curte, né, fazer long e short, tá? Na Genial Educação, a gente tem um curso ensinando a como fazer isso, então eu espero que vocês deem uma olhada. É um processo ali um pouco mais faixa preta, né? Você tem que ser um investidor um pouco mais desenvolvido para fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que é uma análise que vai ajudar a turma que faz essas operações de long e short, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente pega, plota, né, as avaliações históricas, né, dos pares privados médios, né, e também da Petrobras, e a gente faz a análise dessa boca de jacaré aqui, tá? Nesse caso aqui, as privadas, elas têm prêmio em relação à Petrobras. Essa diferença entre o valuation dos pares privados versus o valuation da Petrobras, a gente chama de spread. Spread, é um nome em inglês. E aqui, quando a gente faz a análise desse spread, a gente vê o quê? Que, em média, essas empresas negociam com prêmio, pelo menos uma média ali dos últimos 12 meses, as empresas negociam com um prêmio ali de 58% em relação à Petrobras. Mas aí, quando você joga um desvio padrão para cima e um desvio padrão para baixo, você vai ver que o prêmio hoje está aí uns 6 ou 7% acima da média. Então, para você que opera long e short, o que você pode fazer aqui, em teoria, usando isso aqui como referência? Cara, se as empresas privadas elas estão negociando com um prêmio superior à média, cara, eu vou entrar short nessas empresas e vou comprar a Petrobras. Quando esse prêmio aqui cair, você vai fazer o contrário, tá bom? Então, os pares privados estão com excesso de prêmio em relação à Petrobras. E quando a gente faz essa análise para os cases estatais, olha o que a gente conclui. Isso aqui é o EV/EBITDA histórico plotado, né, nos últimos 12 meses. Então percebam que nesse caso aqui eles andam um pouco mais de mãos dadas, né? E quando você vai aqui no último link, o que acontece? A gente vê que os prêmios, eles estão negociando de mãos dadas, tá? Hoje não existe prêmio tanto para a Petrobras quanto para as chinesas, tá? Então assim, na média, o que isso aqui está dizendo? É que as chinesas negociam com um pequeno prêmio em relação à Petrobras. Eu diria que é quase desprezível esse prêmio, tá? Então o que o mercado diz é o seguinte, cara, eu avalio a Petrobras no mesmo patamar de uma empresa chinesa. Eu discordo, né? Eu acho que a gente ainda está num regime democrático, com todas as suas proteções e amarras. É uma empresa que tem muito mais reserva, muito mais fluxo de caixa, muito mais dividendo, muito mais rentabilidade, mas o mercado resolveu olhar assim, tá? Então, como está bem na média, eu não tomaria nem long, nem short em nenhum dos dois casos. Mas caso essa linha azul vá muito para cima ou vá muito para baixo, você vai ficar long numa ponta e short na outra, ou vice-versa, né? Então, assim, se essa linha azul subir muito e bater aqui nessa linha verde superior, quer dizer que as empresas chinesas estão muito sobreavaliadas em relação à Petrobras. Então, nesse caso aqui, você venderia os cases chineses, compraria a Petrobras, e caso essa linha azul chegasse aqui nesse nível inferior, você faria o contrário, tá certo? Mais uma vez, quem não entendeu muito bem isso daqui, eu estou falando especificamente para investidores que operam long e short. É uma estratégia muito bacana, mas que tem ali seus detalhes, as indiciocracias,
e as suas especificidades, tá? Aí aqui o que acontece? O desconto é justificado em algum grau. Aí eu menciono mais ou menos o que eu já comentei aqui, não vou me estender tanto, mas eu peguei aqui alguns eventos que com certeza trazem algum desconforto para os investidores e acabam jogando a Petrobras no mesmo patamar de avaliação de empresas chinesas, né? A gente viu ali a expansão do plano de negócios para cases que a gente julga pouco relevantes para o core business da empresa, M&As que a gente também não julga interessante, né? Que a empresa diz que vai fazer, ainda não fez, mas o mercado já está antecipando isso daí. Maior restrição à distribuição de dividendos, né? Aí eu coloco aqui o link de um relatório que eu fiz aqui para falar sobre a revisão do Estatuto Social da empresa, mudança da Lei das Estatais de 2022, inclusive o primeiro CEO da empresa, em dezembro de 2022, foi um ex-senador do Partido dos Trabalhadores, e possíveis investimentos no segmento de gás natural, né? Que a gente não acha interessante. Então aqui eu também já falei, né? Então assim, as empresas russas, como eu já mencionei, são empresas estatais e que elas faziam parte desse processo de análise. E dentro desse processo de análise a gente entendeu por que empresas estatais são sempre complicadas. A Rússia entrou numa guerra e essas empresas estão sofrendo sanções. E aqui vocês estão vendo, quem é um pouco mais faixa preta ali na parte de petróleo e gás, vocês vão perceber que a gente não colocou a Saudi Aramco nessa lista de empresas estatais. E por que isso? Porque a empresa, ela é bizarra no ponto de vista positivo da palavra, tá? Ela é uma empresa estatal, pertence à Arábia Saudita, então assim, no final do dia os controladores da empresa é a família real saudita, e ela é uma empresa que distorce muito essa análise, porque ela é um case muito único. O que eu estou falando isso? Ela é uma empresa que tem uma avaliação de mercado de quase 2 trilhões de dólares e uma reserva de 270 bilhões de barris de petróleo. Então, a Saudi Aramco é 23 vezes maior do que a Petrobras, tá bom? E ela tem o petróleo mais leve, o menor custo de extração. E dito isso, e o que o mercado faz? O mercado, naturalmente, paga um prêmio para ela. Um prêmio de, quase 8 vezes a EBITDA, algo que não é normal no setor de petróleo. Mas olha que interessante, ela tem 55 anos supondo que ela produz exatamente o que ela produz hoje, por 55 anos, a reserva dela só vai acabar lá em 2055. 2055 não, perdão, só vai acabar daqui a 55 anos. Então, assim, se por um lado essa rentabilidade maravilhosa que a Petrobras está apresentando está muito atrelada ao pré-sal, que hoje responde por 70% da produção da empresa, cara, a Saudi Aramco não está se preocupando com isso. Então ela negocia com um prêmio, mesmo sendo uma estatal, ela negocia com um prêmio gigantesco em relação às demais petroleiras. Tá ok? Então a gente propositalmente resolveu tirar esse case daqui, porque senão vai distorcer muito a análise, né? Mas caso você queira colocar, sinta-se à vontade ali para olhar, pegar os números da tabela e fazer essa análise. Tá bom? Então eu trouxe aí uma perspectiva diferente, né, de tudo que a gente já tinha apresentado. Eu espero que vocês usem como ferramenta não só para se sentirem confortáveis em ter a Petrobras dentro do seu portfólio, mas também, eventualmente, fazer aportes fora do Brasil, né? Essa questão da dolarização da carteira, ela é importante, né? Tem investimentos fora do Brasil, e aqui eu estou apresentando os cases privados, né? Que tem BDRs aqui no Brasil, tá ok? Vale mencionar também que nessa última semana a gente tem o petróleo caindo aí quase $10, então faz muito sentido que os analistas ao redor do mundo, a depender do preço do petróleo aí nas próximas semanas, caso ele aterrisse aí de fato na casa dos $65, $60, deve existir uma série de revisões, né, para baixo das estimativas desses ativos, tá? Então tudo vai depender aí de toda essa questão da guerra comercial, China, Estados Unidos e por aí vai. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem desse relatório. Se quiser ler esse relatório, por favor, entre na página analisa.genialinvestimentos.com.br e bons negócios e até a próxima.